Por que eu não atraio o que eu desejo? Por que mesmo se você ficar cantando o dia todo, colocar como musiquinha de ninar, aquela musiquinha, como é que é? Eu sou rica, muito rica, eu atraio tudo que eu quero, eu atraio e vem pra mim? Como é que é? Eu não sei, gente, coloca aí nos comentários. Coloca aqui nos comentários também quantas vezes você já repetiu esse tipo de frase. O que eu desejo eu vou jogar pro universo, porque o que eu desejo não sei o que, não sei o que. E nada acontece. Entra ano e sai ano, você está vivendo as mesmas coisas. Ou, quem sabe, você está vivendo até coisas piores, resultados piores, e você não consegue entender o porquê que mesmo cantando as musiquinhas, repetindo as frases como mantras e etc, a sua vida não muda, nada vai pra frente, mesmo você querendo, mesmo você desejando muito, não, porque eu tenho que ter clareza do que eu desejo, e eu desejo muito, e eu vou ficar mentalizando. Então, por que nada acontece? Com certeza você já parou para pensar sobre isso. Porque o fato de desejar, de querer, de mentalizar e as coisas não acontecerem geram frustrações. E essas frustrações geram ansiedade. E essa ansiedade pode se escalar para um transtorno de ansiedade generalizada. E, quem sabe, até para uma depressão. A verdade é que eu vou ser muito sincera com vocês, eu vou ser muito clara, muito prática e muito objetiva. Você vive os resultados das suas ações. Você vive os resultados das suas escolhas e não do que você deseja. Você vive o resultado daquilo que você faz e não do que você imagina. Você vive o resultado das suas decisões e não das musiquinhas que você canta ou das frases que você repete o tempo todo. Fato. E por que você não faz as escolhas certas? Por que você não toma as decisões mais assertivas? Por que as suas ações acabam sendo incoerentes com aquilo que você deseja, com aquilo que você almeja, com aquilo que você sonha? O porquê que isso acontece? E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Então você fica até o final, mas não esquece, já se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com a sua amiga que fica compartilhando aí esses vídeos de lei da atração com você, que fica enviando musiquinhas com mantras pra você, já envia esse vídeo pra ela, porque ela vai precisar assistir esse vídeo. Porque quando você entender o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, vai fazer tanto sentido e vai clarear tanto a sua mente, e aí sim você vai alinhar o seu planejamento, as suas ações diárias para que você chegue no resultado que você quer alcançar. Vambora? Então vamos lá. Já se inscreveu? Não esqueça de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, tá? Agora que você já se inscreveu, vamos lá. Marjorie, por que mesmo desejando, mesmo mentalizando, mesmo criando o mural dos sonhos, mesmo fazendo mood board, mesmo tendo ali todos os meus sonhos e desejos em imagens na capa do meu celular, por que mesmo mentalizando e cantando músicas e declarando frases, eu não consigo alcançar aquilo que eu desejo? Eu não consigo transformar o meu desejo em realidade. Então eu já expliquei para você que aquilo que vai determinar os seus resultados, o que você vive na prática do seu dia a dia, são as suas ações, decisões, as suas escolhas. E por que no momento de fazer escolhas, de tomar decisões e de agir, você muitas vezes está escolhendo, está agindo, está tomando decisões que na verdade te afastam da vida que você quer viver, que são incoerentes com a vida que você quer viver? Eu vou te dar um exemplo. Você quer treinar, você quer ter o shape, você quer ter o corpo assim malhado, aquela barriga de tanquinho, bumbum na nuca, mas você escolhe todos os dias o chocolate. Você escolhe todos os dias não acordar cedo. Por que você escolhe no final de semana tomar a cervejinha que te deixa buchudinha, né, que te engorda, que te incha, enfim? Por que eu faço essas escolhas? Porque o nosso cérebro, ele escolhe aquilo que ele já conhece. Porque o nosso cérebro, ele vai escolher pelo padrão, por aquilo que já é familiar para ele. Por isso que é tão difícil romper um padrão. Um padrão de mau comportamento, um padrão de mau hábito, um padrão alimentar, um vício emocional. Por que é tão difícil de romper tudo isso? Porque a nossa mente, ela gosta da rotina. A nossa mente, o nosso cérebro, ele se agrada de padrões. Por quê? Porque ele quer poupar energia para a sua sobrevivência. Então, tudo aquilo que exige esforço demais, coisas novas, projetos novos, atitudes novas, escolhas novas, decisões novas, alimentação, novo plano alimentar, novo plano de treino, novo plano de estudo, tudo isso gera um desconforto. Faz com que você gaste mais energia. O cérebro precisa fazer novas conexões neurais e mais conexões neurais. E aí tudo isso faz com que o seu cérebro, a sua mente busque por aquilo que ele já está acostumado, por aquilo que já é familiar, por aquilo que já é normal, por aquilo que já é padrão. Então esse é um dos motivos do porquê desejar não te leva a ter a vida que você sonha em viver. A construir
a vida que você tanto sonha em ter. E aí por isso que é tão difícil romper padrões de relacionamentos tóxicos, por exemplo. De se relacionar com pessoas abusivas, por exemplo. Eu vou te trazer aqui um exemplo de um personagem bíblico que eu gosto muito e que eu li a história dele recentemente. Está lá em Jó. A história de Jó é incrível, tá? Se você nunca ouviu falar sobre a história de Jó, leia o livro de Jó. É um livro bíblico. Vou até pegar minha Bíblia aqui, e é muito interessante porque eu vou lendo a Bíblia e não tem como, a minha mente acaba me levando para essa análise comportamental, para essa análise que eu faço, tanto mental quanto emocional, como comportamental, dos personagens bíblicos. E é muito interessante que muitas pessoas falam da história de Jó, mas ninguém fala sobre o quanto Jó buscava por validação, o quanto Jó buscava por aprovação. E ele nem percebia que, claro que aqui a palavra de Deus não fala sobre a história da infância de Jó, né? Mas tudo começa lá nos primeiros capítulos falando que a mulher de Jó não aprovou, não validou, não aceitou as suas justificativas, né? Muito pelo contrário. Ela falou pra ele, não, esquece isso aí, se entrega e morre logo, né? Porque tudo que você tá vivendo, misericórdia. Então ela foi a primeira pessoa a não validar Jó, a não aprovar Jó, a não aceitar que Jó estava passando por aquela situação. E é muito interessante porque quando eu fui lendo, eu percebi que os amigos de Jó também não validavam, não aprovavam, muito pelo contrário. Os amigos de Jó acusavam, os amigos de Jó eram legalistas, acusadores, eram amigos assim que, meu Deus, acabaram com a raça de Jó, essa é a verdade. Mas, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu não vou me aprofundar na palavra, não quero, enfim, pregar aqui pra você, não quero falar em específico nada com isso. Mas é muito interessante como que os amigos de Jó pareciam bastante com ele. Por quê? Porque era o que a mente de Jó já estava familiarizada. Então, o que eu quero te dizer com isso? Os amigos que você tem, as pessoas que você se conecta, tá? Que você tem mais facilidade para se conectar. Por mais que você esteja buscando por pessoas diferentes. E aqui eu quero trazer uma ressalva, que provavelmente você já sentiu isso. Vamos imaginar que você já quis trocar o seu ciclo de amizades. Cara, seus amigos bebem demais, muita farra, não quer nada com nada na vida, e você fala assim, não, eu vou mudar de ambiente, eu vou mudar de amiga, eu preciso conhecer pessoas novas. E aí, quando você vai conhecer pessoas novas, por exemplo, você vai conhecer uma mulher que gosta muito de estudar, enfim, que tem uma vida totalmente diferente das suas amigas atuais. Não estou aqui trazendo um julgo de valor, tá? Um juízo de valor. Eu não estou dizendo nem o que é certo nem o que é errado. Mas vamos imaginar que você tem aí as suas amigas que sempre beberam muito, sempre gostaram de farra e que não quer nada com nada na vida, né? E aí, o que acontece? Você está buscando por novas amigas, mulheres que querem compromisso com o futuro, mulheres que estão buscando construir uma vida bem-sucedida, mulheres que gostam de estudar e etc. E aí você vai para esse meio. É assim, ó, é batata, como diz lá no Goiás. É certeza que a primeira impressão que você tem é que essas pessoas são chatinhas, são patricinhas, tá? Essas novas pessoas que você tá conhecendo são CDFs, são, como diz aqui nos Estados Unidos, aqui eles usam a expressão, são boring. Aquela pessoa chata, aquela pessoa que, meu Deus, não tem nada de interessante, não é animada, é uma pessoa monótona, entende? É tipo, gente, meu Deus do céu, vai ser difícil eu me relacionar com essas pessoas aqui. Que pessoas mais, não estou encontrando a palavra, mas nossa, que pessoa mais centrada, que pessoa mais calma. Nossa, pessoa, como se diz, se você vive no meio de pessoas que falam palavrão, você olha e fala, gente, mas essa pessoa não grita, não fala um palavrão. Meu Deus, parece que a pessoa é perfeitinha demais. O que eu quero te dizer aqui é que a sua primeira impressão e em um primeiro momento, a sua perspectiva, ela vai ser recheada, ela vai ser fundamentada em críticas, em alguns desconfortos, em alguns estranhamentos. Você vai falar, meu Deus, será que eu vou conseguir me acostumar com isso daqui? Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai estranhar. O seu cérebro, ele vai criar uma certa repulsa, ele vai falar, não, isso aqui não é o normal pra mim, isso aqui não é o habitual pra mim. Por isso que é tão difícil, outro exemplo que eu vou dar aqui, começar um hábito de leitura. Eu sei disso porque eu passei, quer ver, eu passei quase 28 anos da minha vida, passei na verdade 28 anos da minha vida dizendo, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, eu não sou inteligente, eu sou limitada, eu sou burra. Eu repetia isso, porque era o que eu escutava. Quando eu fiz primeira série, eu lembro disso até hoje. Teve uma tarefa de casa que, ao invés de colocar as respostas, eu escrevi ondinhas na tarefa de casa.
A minha mãe, ela não tinha o hábito de sentar com a gente e ensinar a tarefa de casa. Era assim, menina, vai lá fazer a tarefa e pronto, tá, aquela coisa. E aí, minha mãe não via a tarefa, não tinha acompanhamento ali de um adulto. Eu escrevi várias ondinhas nas respostas. Cheguei na escola, gente, e aquilo foi uma coisa. Foi um rebuliço, foi um escarcéu. O que acontece? Eu era uma criança. E aí eu era uma criança acusada de que não gostava de estudar, não gostava de ler, de que era burra, de que era limitada, de que não ia dar em nada na vida, né? Os adultos ao meu redor não tinham recursos emocionais e nem a paciência de sentar, de me explicar, de conduzir, de me orientar. Não tinha paciência. E de me ajudar a desenvolver, né, o prazer pelo estudo. E aí eu me lembro que poucos dias depois disso, eu estava em uma matéria, eu não lembro agora, e com muita dificuldade, mas eu me lembro direitinho da cara dessa professora. A professora já tinha passado o tempo, eu lembro que tinha chegado ao final da aula, né, o final da aula, assim, do dia, era mais ou menos umas 11h30 da manhã, e eu não tinha terminado a tarefa. A professora rasgou a folha do meu caderno com muita violência, essa professora gritava muito. Ela amassou e estava enfiando dentro da minha boca para eu comer o papel. Eu me lembro de que quando ela levou o papel na minha boca para eu comer, minha mãe chegou na porta da sala. E, gente, foi uma coisa. Foi um rebuliço, foi um escarcéu, mas eu apanhei. Eu fiquei de castigo. Então eu cresci acreditando que eu não sabia estudar, que eu não gostava de estudar, que eu era burra, que eu era limitada para as coisas de escola. E eu lembro que quando eu fui entrar na faculdade, eu fui prestar vestibular, minha mãe falou assim, escolhe tal curso, porque você não gosta de estudar mesmo, vai ser o mais fácil para você. Então eu cresci com isso sendo fortalecido. E minha mãe não fazia isso por maldade, ela fazia isso por falta de recurso emocional. Por isso que eu falo, muitas mães hoje ainda cometem esse tipo de falha, ainda cometem esse tipo de erro. Elas estão errando, tentando acertar, mas sem recurso emocional não tem como a gente acertar na educação dos nossos filhos. E então eu cresci ouvindo que eu não gostava de ler, que eu era burra, que eu era limitada, que eu não gostava de estudar. Então eu repeti isso durante 28 anos da minha vida. Então este era o padrão mental que eu tinha em relação à leitura, em relação a estudos. Era o meu padrão mental. Foi aquilo que o meu cérebro se acostumou. Aquilo era familiar para o meu cérebro, era familiar para a minha mente. Quando eu decidi que eu ia começar a ler, que eu queria ler, e foi uma decisão, olha como eu dizia, olha como que foi minha decisão. Eu quero ser uma mulher mais inteligente. Eu quero ser uma mulher que lê. Eu quero ser uma mulher que tem recursos intelectuais. Sabe? Que é inteligente mesmo. Que é conhecida como uma mulher inteligente. Eu lembro de dizer isso em voz alta. Mas só dizer isso em voz alta não me levaria a realizar esse desejo. A transformar esse desejo em realidade. E aqui eu estou fazendo, como eu costumo dizer para as minhas seguidoras lá do Instagram. Aqui são casos de família da terapeuta. Estou trazendo a minha realidade para que você se identifique. Nada mais justo do que eu trazer, porque eu tenho muita história para contar para vocês. Eu tenho muita história para mostrar para vocês que é possível, porque se for possível para mim, eu acredito que é possível para você também. Agora, para ser possível, primeiro, desistir não pode ser uma opção. Segundo, você não pode ficar iludida com os seus desejos. Você não pode se iludir a ponto de acreditar que ficar repetindo uma frase vai ser o suficiente para romper um padrão, para mudar a sua realidade, porque não vai. E terceiro, você precisa tomar a decisão de ser dedicada, focada e constante até que a sua mente conheça uma nova realidade. Até que um novo hábito, uma nova decisão, uma nova ação, uma nova escolha seja familiar para a sua mente, para o seu cérebro. Consegue entender? Então, quando eu decidi que eu ia começar a ler, que eu queria ser uma mulher que lê muitos livros, que lê bastante, que é muito inteligente, etc., foi muito difícil pra mim. Gente, vocês não estão entendendo. Eu passei por exatamente o que as minhas seguidoras falam pra mim, o que as minhas alunas falam pra mim. Marjorie, eu leio um parágrafo, eu tenho que ler de novo, porque eu não entendi. Eu li uma página inteira, a minha cabeça tava lá em La La Land. A minha cabeça, ela tava longe, meu corpo tava aqui, assim. Eu não lembro de uma palavra que eu li. Sim, isso vai acontecer. E é normal. Porque a sua mente não reconhece essa nova ação, não reconhece essa nova escolha, não reconhece essa nova decisão como algo familiar para ela, como algo padronizado para ela. E aí você vai ler uma página, e aí depois você vai ler um capítulo todo, e aí você vai desistir no meio do caminho. Quantos livros eu tenho ali? Uma pilha de livros que eu fui deixando. Que eu não ia terminando. E eu falo, eu vou voltar a ler aqueles livros.
Esse ano nós estamos em maio, eu já li mais de 2.000 páginas, eu tenho como meta base para o ano de 2026 ler 3.000 páginas. Nós estamos finalizando maio, eu já li mais de 2.000 páginas, entende? Mas isso eu comecei lá em 2018. Lá em 2018, quando eu completei 28 anos, eu decidi, eu vou começar a ler. E eu confesso a vocês, tem 2 anos, 3 anos que eu consigo ler de verdade, que eu pego um livro que eu vou até o final, que eu consigo ler mais de um livro por vez, entende? Porque eu fui construindo esse hábito. Com o quê? Com ação, com repetição, com foco, com dedicação. Você só vai conseguir romper um padrão quando você fizer esse esforço mental. Tem que ser um esforço, não pode ser por desejo, por emoção. Ai, hoje eu tô tristinha. Ai, hoje eu tô capenga. Ai, hoje eu tô de TPM. Ai, hoje eu não tô querendo muito. Não. É racional, não é isso aqui e pronto, e acabou. É isso aqui que eu vou fazer, faça chuva, faça sol, de TPM, sem TPM, chateadinha, felizinha, capenga, não capenga, xoxa, manca, inteira. Eu vou fazer isso aqui todo santo dia. Todo santo dia. Se for ler, nem que seja um parágrafo por dia, mas eu vou fazer, querendo ou não querendo. Porque eu preciso de foco, eu preciso de repetição, eu preciso de dedicação, eu preciso de consistência para construir um novo hábito, para construir um novo padrão mental. Para quê? Para que eu consiga alcançar o meu objetivo, para que eu consiga alcançar o meu desejo, para que eu consiga realizar o meu sonho, transformar meu sonho em realidade. Porque enquanto eu fico só falando, porque enquanto eu fico só cantando, enquanto eu fico só desejando, tudo bem, você está trazendo uma nova informação, um novo comando para o seu cérebro, mas só isso não é o suficiente. Não é o suficiente para romper um padrão. Não é o suficiente para você mudar. Porque assim, ó, se você fala, canta, mas no dia que você tá de TPM, você chuta o pau da barraca e fala, eu não vou fazer. Aí no outro dia você tá com cólica, você fala, eu não vou fazer. Aí no outro dia você brigou com seu esposo, eu não vou fazer. Pronto, acabou. Não adiantou nada. Só perdeu saliva à toa. Entende? Aí depois você tem que recomeçar tudo do zero. Tudo do zero. E você precisa saber que a sua mente, ela vai buscar, seu cérebro vai buscar, sua mente vai buscar. Mas o seu cérebro, ele obedece os comandos da sua mente. E é na sua mente que é onde todos os padrões estão registrados. Então, a sua mente, ela vai buscar por aquilo que é padrão, por aquilo que é familiar, por aquilo que ela já está acostumada. Então, por exemplo, Jó, ele queria ser aprovado, ele queria ser validado, mas... Claro que a Bíblia não diz, mas o que me dá a entender aqui é que Jó, por ele viver buscando por aprovação, e aqui fica claro que ele não buscava pela aprovação e pela validação e pela aceitação só de Deus. Ele buscava também, da forma como ele se justificava aqui, fica claro que ele buscava por isso tudo também nos amigos, também na esposa. E isso é um padrão que pode ter vindo desde lá da infância de Jó. Então pode ser que a Bíblia não fala sobre isso, tá? Mas eu vou pegar o contexto da vida adulta e como psicanalista vou levar lá para a infância. Pode ser que lá na infância, Jó pode ter sido uma criança que foi invalidada, que foi muito questionada, que foi muito criticada e etc. Tinha suas ações, suas decisões criticadas e então ele cresceu buscando por essa aprovação, validação e etc. Ele buscava amigos que validassem ele, que aprovassem ele e que estivessem ao lado dele, mas... a mente dele já estava acostumado com um padrão de pessoas que invalidava, que maltratava, que questionava, que culpava, que, enfim, sabe, que era moralista. Porque esse foi o padrão registrado na mente de Jó, entende? E isso pode ser o que esteja acontecendo com você. Vou trazer o exemplo de relacionamento amoroso. Você quer um cara... parceiro, você quer um cara emocionalmente presente, você busca por um homem que te ame, que declare o amor dele por você em voz alta. Só que pode ser que lá na sua infância, durante toda a sua vida, não só na infância, durante toda a sua vida, você teve na sua vida homens ausentes, emocionalmente ausentes. Pode ter acontecido um abandono paterno, ou pode ser que o seu pai, ele tenha sido um homem presente, um pai presente, mas emocionalmente ausente. Ou pode ser que você se esforçou sempre para não dar trabalho para ninguém, então ninguém precisava ser presente emocionalmente com você, porque você se virava, você aprendeu a se virar sozinha. E aí hoje, na vida adulta, o que acontece? Mesmo sem querer, você acaba atraindo homens, pessoas emocionalmente ausentes.
que emocionalmente não precisam se preocupar com você, porque você resolve tudo, ou você faz tudo, ou você continua buscando por homens, né, sem perceber, tá? Isso tudo acontece inconscientemente, por homens emocionalmente ausentes, porque esse é o padrão mental que foi registrado. Fica claro para você? A mesma repetição de padrão, a mesma busca por aquilo que é familiar acontece em todas as áreas da sua vida, não só na área amorosa, não só em relação às suas amizades, não só em relação a estudos, mas também profissionalmente. Eu vou trazer para vocês um exemplo de como isso acontece profissionalmente. Como que até mesmo profissionalmente, nos seus negócios, você está repetindo um padrão que é familiar para sua mente e você nem percebe. Vou compartilhar com vocês um caso que eu atendi, claro, com toda a ética e com toda a responsabilidade, mantendo o máximo de discrição que eu consegui aqui para vocês, tá? Que me cabe. Mas eu vou trazer um caso aqui específico para vocês perceberem como que isso também acontece na sua vida profissional. Profissionalmente, você pode estar buscando por clientes que é familiar a um padrão mental. Eu atendi uma cliente que foi filha de um par narcisista. Então, essa cliente viveu a vida toda com muita exigência, sob muita pressão. O que acontecia é que nos negócios ela se sentia desafiada a provar para clientes exigentes que ela era muito boa naquilo que ela fazia e que ninguém ia fazer como ela e que ela ia salvar o negócio dele e etc. Por quê? Porque a vida toda, isso para ela já era familiar, a vida toda ela se esforçou para provar para o pai narcisista que ela era competente, que ela era alguém, que ela precisava ser vista, que ela precisava ser validada por ele. Ela buscava essa validação, essa aceitação a todo custo do pai. E buscar por essa validação, a aceitação, por essa aprovação já era tão comum para ela que ela nem percebia que ela transferia isso para os clientes dela. Então, tinha um cliente difícil, tinha um cliente exigente, grosseiro, tinha um cliente que ficava colocando o trabalho dela, a competência dela à prova todo o tempo. Ela queria atender esse cliente, mesmo que o cliente não quisesse pagar aquilo que ela cobrava, aquilo que o trabalho dela merecia. Ela se esforçava, ela fazia de tudo para provar, para buscar a aprovação, a validação, a aceitação desse cliente. E é assim que um padrão se repete até mesmo nos seus negócios, até mesmo no cliente que você busca, no cliente que você insiste em ter. É um cliente que te dá trabalho, é um cliente que gera mais desafio, é um cliente que te gera até angústia, que te gera aflição, ansiedade, mas você quer a todo custo provar. Por quê? Porque já existe um padrão mental que é familiar para sua mente de busca pela validação, pela aprovação, pela aceitação e de lidar com essa exigência. Então os padrões, eles se repetem e refletem e reverberam em todas as áreas da nossa vida. Claro que cada pessoa vai performar de um jeito, vai reverberar de um jeito, para cada pessoa vai acontecer de formas diferentes, mas eles se repetem, porque padrões foi aquilo que foi registrado, padronizado como familiar para sua mente, para o seu cérebro. Então, ele só quer repetir, por isso que é tão difícil quebrar um padrão. E é por isso que você não atrai os seus desejos, é por isso que os seus desejos não se transformam em realidade só enquanto você deseja, só enquanto você repete frases novas. Em um processo terapêutico, nós utilizamos sim de algumas ferramentas terapêuticas de repetição, de fala, de escrita e etc. Mas essas atividades terapêuticas são somente reforços. Ela reforça um manejo terapêutico que foi aplicado ali durante a sessão terapêutica. Por isso que a terapia é tão importante e é o que vai te ajudar a romper esses padrões que te sabotam e que te impedem de transformar os seus sonhos em realidade e de viver os seus desejos. Mas essas atividades terapêuticas são somente reforços de manejos terapêuticos que são aplicados, que são feitos durante uma sessão terapêutica. E aí sim, durante um processo terapêutico, você vai conseguindo romper esses padrões, mudar essa programação mental. E é uma palavra que se utiliza muito, né? Reprogramar a sua mente. E para agendar a sua terapia online, tem um link aqui embaixo. É só você clicar nesse Linktree, lá vai ter um link para você agendar a sua sessão terapêutica. Eu espero que tenha ficado claro para você, que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar nos comentários qual foi o insight que você teve, qual foi o ponto que você se identificou, em quais desses exemplos você se viu neles. Eu vou adorar saber e eu te vejo no próximo vídeo.